Fala galera, vamos para mais um vídeo aí. A intenção é mostrar como que foram as operações dessa semana. Gradiente linear eu estou operando só no MetaTrader aqui na 4XC, mas eu também faço outras operações no Profit, por análise técnica tradicional, usando um pouquinho de fluxo. Mas eu não consigo gravar todas as operações, mas a intenção é dar um panorama geral do gradiente linear, operando com lote fracionado na 4XC durante essa semana. Então fique até o final que você não vai se arrepender. Enquanto roda a vinheta, curte o vídeo aí, comenta e não deixe de se inscrever no canal, porque a intenção é soltar alguns vídeos aí durante a semana, no meio da semana. Valeu, tamo junto, é nóis. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira, esse é seu canal Gradiente Linear, o primeiro canal de Gradiente Linear do YouTube aqui no Brasil. E antes de seguir eu preciso dar alguns recadinhos para vocês, acho que são três bem rapidinhos, mas de extrema importância. Primeiro, para liberar os 30 dias para vocês, para testar a nossa plataforma automatizada, a gente fala o nosso robozinho, né, do Gradiente Linear, você precisa abrir conta na 4XC, que é a nossa parceira, e precisa também preencher o Google Forms que está aí embaixo, para a gente pegar os seus dados e liberar junto à corretora a operação aí do nosso robozinho. Então aí embaixo tem um link da 4XC para você abrir conta e o link do Google Forms para você preencher seus dados para a gente liberar aí para você por 30 dias. Se você gostar, a gente vai ter uma assinatura baratinha, R$ 24,90 por mês, para você usar aí a nossa automatização do gradiente linear. Valeu? É isso aí. Agora, se você tem um capital aí de pelo menos 10 mil, quer operar direto aqui na FlexScan na B3, você abre conta na Orma, tem um link aí embaixo com condições especiais para você. Você vem aqui, invista agora, FlexScan, abre aqui e tem a configuração da boleta para você. Foi em cima aqui da FlexScan que a gente desenvolveu a nossa boleta automatizada para operar fracionado. Mas se você tem um capital cheio e quer operar aqui na B3, você pode operar pela FlexScan. O link está embaixo também para você abrir sua conta e mandar brasa. E o terceiro e mais importante recado é esse aqui. Galera, tem quase 2 anos que eu aprendi o gradiente linear com o Valério Klug, meu mestre, meu mentor, e ninguém falava disso. Por isso que eu resolvi abrir esse canal aqui no YouTube. E agora, olha o que está acontecendo. O BTG, que comprou Empíricos, está lançando o que? Gradiente linear. De quem? Parceria com quem? Valério Klug. Então tá aqui, ó, BTG fazendo lançamento, Valério Klug, mostrando aí como que é uma estratégia assertiva. Esse cara aqui é muito sangue bom, tenho uma enorme dívida de gratidão com ele aí. Tá lançando o gradiente linear, então você pode operar pela FlexScan ou você pode operar pela nossa plataforma automatizada se você quer operar de forma fracionada, se você não tem um capital muito grande. Tá começando aí com 500, com 100 reais, então abre o link na 4XC e vai operar fracionado com a gente aqui. É a mesma coisa da FlexScan, mas a gente ainda desenvolveu algumas funções muito legais para vocês. O que eu quero dizer, galera, se chegou aqui na Empíricos o lançamento, é porque é um negócio bom. O BTG Empíricos não ia colocar seu nome em jogo se não fosse algo que funcionasse. Então eu fiquei muito feliz porque isso está validando também o meu trabalho aqui no YouTube. Valeu! E detalhe pequeno que eu esqueci de comentar para vocês. Aqui na 4XC é o menor spread do mercado, você não paga os 20% do imposto de renda. Segundo a corretora me informou, só quando você vai fazer a importação do ganho de capital, acima de 20 mil reais de lucro que você vai pagar imposto de renda. Então você não paga a taxa da B3, não paga imposto de renda e tem o menor spread do mercado. E por fim, se você quer conhecer um pouquinho melhor o Valério aqui, que desenvolveu essa estratégia de exaustão do gradiente linear, tem uma live aí no canal que eu fiz com ele também, vou deixar aqui nos cards. Valeu! Galera, sem mais delongas então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Esse ID Expert aqui, esse número que você coloca, ele vai marcar todas as suas operações. Então, se você quiser operar no mês com esse ID, ele vai carregar todos o histórico das suas operações. Então, para você fazer um controle de gerenciamento de risco, um balanço, é legal que você mantenha sempre o mesmo ID aqui nesse ponto. Segundo, quando você preencher aí na 4XC, preencher o Google Forms, a gente liberar para você a automatização, vai para a conta demo, porque essa boleta nossa aqui, ela é muito mais complexa em termos assim de informação do que operar a boleta da Orma. Então aprende a operar na conta demo para depois você ir para a conta real, para não passar aperto em algumas operações aí
e perder dinheiro por quê? Por pane de dedo, de não saber operar, tá bom? Então, básicozão é isso aqui. A gente vai, se eu for entrar comprado, aqui eu entrei com 10% do lote, 0,1, entrada a cada 100 pontos, ordem oco a cada 100 pontos, não coloquei fator multiplicador, outra hora eu explico isso aqui para vocês. Retroalimentação, o que é isso? Quando sai uma ordem, já entra outra no lugar. Então é extremamente importante estar acionado isso aqui. E o operacional GL, se ele zera todas as ordens, ele entra novamente. Lá na FlexScan a gente chama de ajuste dinâmico. Então preencha isso aqui com muito cuidado, deixa as dúvidas aí, manda para mim direct lá no Instagram, @gradiente_linear, que a gente tira todas as dúvidas aí para vocês. Então, sem mais delongas, é importante a gente observar isso aqui, o ID Expert. Este número aqui, ele vai gravar todas as nossas operações. Então, se você quiser fazer um gerenciamento de risco, saber como que está aí no seu mês, é que nem se fosse aqui no Profit lá, que você bota o histórico de negociação, tá? Nossa entrada, 10%, lote fracionado, 0,1. Entrada a cada 100 pontos que ele andar contra e saída a ordem oco a cada 100 pontos. Não vou explicar ainda o fator multiplicador para vocês. Retroalimentação, toda vez que sai uma ordem você entra novamente. Então se ele ficar lateral ele fica comprando e vendendo, por exemplo. E operacional, ordem oco, você coloca aqui, se ele zerar todas as operações, ele entra com gradeamento novamente. Então é extremamente importante você operar primeiro na conta demo, aprender a usar aqui a nossa boleta, a nossa automatização, para depois ir para a conta real. Por que eu entrei aqui? Aquele nosso operacional padrão. Configuração especial que eu desenvolvi aqui dos canais Keltner, segundo desvio padrão aqui das VWAP Bands. O ideal, o que a gente mais gosta, é quando tem um reteste, mas quando ele tocou aqui, eu estava operando em outra conta, quando eu vi, ainda estava legal para dar entrada aqui também, e salvo engano, estava no começo do dia aqui ainda, não tinha chegado em 1%. Então a gente entrou aqui, esse é o nosso operacional padrão. Galera, atenta para isso aqui, ó. A gente colocou R$500 na conta, na sexta-feira a gente fez R$24 arredondando, que deu praticamente aqui 5% com relação ao nosso capital. Isso na sexta-feira. Então vamos acompanhar a evolução aí ao longo da semana. Então aqui entramos na operação. Galera, eu sempre falo para vocês, eu olho aqui do lado o gráfico de 1 minuto, pico de volume, olho 5 minutos, olho aqui o 60, suporte e resistência, e olho também outras coisas, como DI, eu olho o Petro, Vale, o índice financeiro. Então algumas coisas também me auxiliam. Não dá para eu passar tudo aqui para vocês, tá bom? Mas então entramos lá na operação, comprado, um pouquinho atrasado, mas ele ainda estava legal. Então aqui ó, a gente está entre aqui, ó, segundo e primeiro desvio das VWAP Bands. Vou passar aqui rapidinho a operação para vocês. Vai observando aqui, ó. Esse aqui é o resultado do nosso lucro diário, tá bom? Esse menos esse chega nesse ponto aqui. Então o mercado subiu um pouquinho, chegou lá na VWAP, vai começar a descer. A gente sempre pensa que a gente está defendendo um fundo, ele vai lá retestar o nosso fundo. A gente chega nesse momento aqui ficar com 5 contratos carregados. Chega lá. Quando chega aqui no fundo, o que eu observo? Vai ter defesa no fundo. Então, além de olhar a profundidade de mercado, eu olho também a quantidade de lotes que tem aqui. Isso me ajuda a tomar minha decisão. Chegou lá no fundo, eu imaginei que fosse ter defesa. Ele começou a voltar. Nesse momento aqui, ó, o drawdown nosso chegou a ficar, acho que menos 20 aqui. No momento está menos 13. Esses aqui, 3,70, foram as operações, as compras e as vendas que ele já fez. Ele vai fazendo o saldo nosso aqui. Então esse atual menos esse dá o nosso saldo do dia, tá? Comprou e vendeu. Alguns ajustes que eu faço aí durante a operação. Tem que ter cuidado para não zerar a operação. Então vocês veem que tem quase 2 horas de gravação aqui. O que aconteceu nesse ponto, ó? Chegando aqui eu estopei a operação. Por quê? Estopei a operação com 5,30, 4,50. Estava negativo, menos o saldo que já tinha, 4,50. R$5, 1% dos 500 que eu tinha em conta lá. Por quê? O horário aqui já eram quase 2 horas da tarde, salvo engano, 1h30. E eu tenho que ir lá para o trabalho, então não podia deixar aqui essa operação rolando. Então eu estopei essa operação, dei 1% aqui por dia. Ele deu um drawdownzinho aqui, ó. Entramos na operação aqui, carregou 1, saiu.
carregou mais um, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou a ficar 5 ou 6 contratos carregados. Se eu consigo esperar mais um pouquinho, ele volta, descarrega todos e dá um gainzinho legal. Importante a gente não perder e preservar o capital. Então esse aí, 1% de 500, foi o nosso dia 14, segunda-feira. Galera, fazendo uma pequena correção aqui, nesse dia ele deu 2%, ele deu R$10. Lembra que a gente começou com 523,90? Olha aqui que a gente fechou 533,90. Então, por que aqui ele diz que fechou com 5,30, mas na verdade ele fechou com R$10? Porque quando você fecha na mão, o robozinho não computa no cálculo dele aqui, ó, da operação. Então a gente começou com 523,90 e fechou com 533,90. A gente fez 2% esse dia com relação ao nosso capital de R$500 que a gente colocou na conta. Então aqui a gente já tá, galera, no dia 15, tá? Terça-feira, o nosso saldo aqui 533,90. Eu não tinha entrado no mercado aqui ainda. O mercado abriu, deu aquela explodida. Aí, a hora que eu fui pensar aqui em entrar no mercado. Nesse ponto aqui, ó, furou a nossa configuração de canais de Keltner, furou aqui o primeiro desvio padrão das VWAP Bands e aqui em 0,5%. Então foi nesse ponto aqui que eu entrei na operação que vocês estão vendo lá no MetaTrader. Então entrei na operação, primeiro desvio padrão aqui das VWAP Bands, aqui não está aparecendo nosso canal de Keltner, eu tenho que fazer esses ajustes ainda. Entrei na operação e deixei o pau torar. O que é legal a gente observar aí? Quantos contratos que ele vai ficar carregado? Ó. No momento ele chegou a carregar 4 contratos aqui. Aqui o nosso saldo, 16 menos 9 que ele já tinha colocado no bolso de algumas operações, 5,40 negativo. O ideal é que ele suba mesmo, galera. Ele carrega alguns contratos. A gente quer que ele carregue para quando ele voltar ele dar um hit para a gente. Só voltando aqui, ó, lá no topo. Quanto que ele chegou a carregar no topo? 6 contratos ficou carregado aqui, ó. Então foi lá, carregou, passei para 1 minuto agora para facilitar a visualização. Eu passo lá para dar uma olhadinha lá no 20R nas minhas configurações do Profit. Vai chegar aqui, subiu mais um pouquinho. Já já vou encerrar a operação. Retestou lá, não conseguiu testar o topo, voltou, beleza, encerrei a operação. Com quanto que eu encerrei a operação? Foi um pouquinho antes aqui, ó, mas eu tirei a boleta da tela e encerrei a operação com R$ 30,80. Aqui corresponde a quanto? 6% do nosso capital inicial de R$500 que a gente colocou em conta. Então isso aqui foi o dia 15 de agosto, terça-feira, fechamos aqui com R$560, aproximadamente 12% do nosso capital inicial com relação lá à sexta-feira. Galera, na quarta, dia 16, eu não operei, aí na quinta eu fui operar. Eu já não peguei a gravação dessa operação e quero explicar para vocês aqui o que aconteceu. Olha só, eu já estou com 48,70 aqui negativo no dia. Esse foi o resultado da primeira operação que começou aqui e terminou aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Primeiro erro. Eu entrei na operação no centro aqui, ó, mais ou menos deixa eu pôr aqui na operação aqui, ó. Eu entrei na operação no 118, botar aqui 345, tá bom? Entrei nesse ponto aqui na operação. Era o ponto correto de entrada? Olha aqui, na FlexScan, 118,345, foi mais ou menos aqui. Era o ponto correto? Eu estava aqui nas bandas nos meus canais de Keltner, estava no desvio padrão da VWAP? Não estava. Então, primeiro, eu entrei aqui, eu falei, pô, vou gravar uma operação, vou entrar aqui. Entrei do nada no ponto errado. Então, meu ponto correto seria mais ou menos aqui, no 118, 111. Então, esse foi o primeiro erro da operação. O segundo erro da operação foi no preenchimento da boleta. O que eu fiz de errado? O meu operacional mais assertivo é esse aqui, ó. Entro a cada 100 pontos, eu estou entrando com lote fracionado, entrada a cada 100 pontos, ordem a cada 100 pontos, 10 linhas e o meu stop. Meu stop eu coloco aqui, ó, 1.100 pontos, é o stop da minha operação.
Então, depois que ele carregou os 10 contratos, que vai dar mais ou menos 900 pontos, eu ainda tenho 200 pontos para ele andar. Eu coloquei aqui 1.100 pontos, mas no stop financeiro, o que eu fiz no dia? Eu coloquei aqui 50 e não tinha visto que eu coloquei R$ 50 no meu stop financeiro. E aí o que aconteceu? Como vocês lembram, eu entrei aqui mais ou menos no 118.341, certo? Quando chegou aqui, ó, no 117.744, ele me estopou. Por quê? Porque bateu R$ 50 na operação. Aqui, ó, ele bateu R$ 50 e me estopou. Porém, não era para ter me estopado. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, o 118.341 era o 117.341, mais ou menos por aqui, 1.000 pontos mais 100 pontos. Então 241. Então o stop da minha operação estaria mais ou menos por aqui. Ou seja, ele ia carregar isso aqui, ia dar alguns hits e daqui ele iria voltar. Porém, como eu preenchi errado a boleta, ele me estopou aqui. O que eu fiz? Eu entrei na operação aqui e ainda consegui recuperar R$ 12 daqueles 50 que eu tinha perdido, fechando o dia com 38 negativo. Se eu tivesse segurado, daqui ele teria dado alguns hits, pelo menos no 0 a 0 eu teria fechado a operação, não teria fechado o dia negativo. Aqui então foi a sequência da operação. Como ele me estopou, eu entrei novamente. Lá já estava no meu ponto aqui. Agora sim, estava no nosso ponto ideal, que canais de Keltner, segundo desvio padrão da VWAP Bands, e aqui no fechamento do dia anterior e ajuste. Então, excelente ponto de entrada aí pra gente. Aqui seria o meu ponto de entrada correto e eu acabei antecipando lá, entrando para gravar. Enfim, ele foi, fica lá subindo e descendo, dando hits. Eu dou analisada ali nos 60 minutos, vejo um trade location. Mas final do dia, ele voltou, ali eu passei para 1 minuto. E aí, encerramos a operação por volta aqui de 38,70. Consegui recuperar R$ 12. Porém, daqueles que a gente estava lá de 560 menos 38, 522. Então a gente devolveu por um erro operacional, não por um erro de análise. E para fechar a semana, galera, o que aconteceu? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, que menos 30 fechou aqui os 22.522 que a gente falou. Na sexta-feira, dia 18, a hora que ele veio retestar esse fundo aqui, olha aqui como é que estava lá no nosso 20R. Veio retestar aqui, olha a divergência cabulosa. Ele fez aqui um fundo maior e aqui o MACD e o BOP aqui da gente. Olha desse fundo para cá, fez um fundo, aqui continuou dando divergência. E aí o que eu faço quando eu vejo assim, cara, isso aqui está muito descarado. O que eu posso fazer? Aí é uma novidade que a gente tem aqui no nosso robozinho. Se ele andar direto, ele não carrega ordens, que é o grande lance do gradiente linear. Então o que eu fiz? Eu já coloquei uma entrada aqui com 4 contratos e saída a cada, acho que 150 pontos. Então se ele andar direto, ele já coloca uma grana aqui no meu bolso. Então é o que eu falo, quando ele faz um box positivo, que você já vê que está no ponto legal de entrada, como estava aqui, ó, eu já entrei direto, ó. Tava aqui já no primeiro canal, no primeiro desvio das VWAP Bands, praticamente aqui já tinha tocado no começo do dia os nossos canais de Keltner, mais uma divergência muito sinistra aqui no MACD e no BOP. Então eu entrei na operação nesse ponto aqui. Então vamos deixar a operação rolar. Ele foi lá descarregando para a gente, lembrando que o nosso saldo diário está aqui. Isso aqui são operações que ele já fechou e pôs no bolso. E aqui do dia, R$ 17,50 aí no dia. Fui entrando aqui na operação. Ele deu alguns hits. Quando ele deu uma espirrada e estava tocando na minha média, que é uma configuração especial que eu tenho, o que eu fiz? Saí da operação. Acho que aqui eu já tinha zerado a operação. Ó.
Chegou nesse ponto eu zerei. Fechei com quanto? R$ 25, 5% com relação àqueles R$ 500. E aí voltei lá para os meus 548, batendo 10% do meu capital inicial com relação à sexta-feira passada. Então deu 10% aí na semana. Porém, eu ainda entrei em mais uma operação. Quando ele deu a esticada para cima, deu a esticada lá para cima. Essa parte aí já mostrei para vocês, acabei voltando um pouquinho aqui a operação. Chegou lá no ponto de exaustão lá de cima. Eu falei, cara, tá no meu ponto. Vou entrar novamente na operação. Então, pegando aqui o profit, ó, a gente pegou essa subida aqui, saímos por aqui. Quando ele chegou nesse ponto aqui, ó, 5 minutos, para comparar lá com o MetaTrader, ó, entramos aqui. Quando ele chegou nesse ponto, eu entrei novamente. Peguei mais alguns hitzinhos aqui. E por que eu entrei aqui? Aí a gente volta para lá, para o Profit, 20R. E olha aqui o ponto, ó, olha aqui. Canais de Keltner, segundo desvio padrão das VWAP Bands, 0,5% de variação. Aqui praticamente nivelado aqui, ó, não deu divergência, mas ele não subiu também, tanto no BOP como no BOP quanto no MACD. Então mais um ponto aí que fez a gente entrar na operação. A gente entrou, deu mais uns hitzinhos aqui, fechamos a semana com 544, apesar daquela perda por uma falha operacional, mais ou menos aí 10% do capital inicial. Galera, então é isso aí. Agora é sábado, 11h35 da noite. Vocês devem estar vendo esse vídeo aí no domingo. Pô, galera, deixa o like aí, curte o canal. Quem quer operar dessa forma, tem um link da 4XC. Preenche também o Google Forms para a gente liberar aí 30 dias para vocês do nosso robozinho. E entregando conteúdo para vocês aqui, sério, de valor mesmo. Eu já fiz vários cursos e a maioria não entregam algo que você possa fazer dinheiro no mercado. Então, em reciprocidade, peço aí, conto com o apoio de vocês para curtir, se inscrever no canal e comenta aí se vocês preferem que eu faça um resumão da semana igual eu fiz hoje, ou se vocês preferem que eu pegue uma operação e destrinche ela com mais detalhes. Pontos de entrada, de saída, o meu racional, por que eu entrei, por que eu saí, o que eu estou observando. Deixa aí nos comentários que eu vou direcionar para vocês. Galera, Deus abençoe cada um de vocês, estamos juntos. Se você tem pouco capital, aqui é o seu lugar. Se você tem muito capital, aqui é o seu lugar também. Mas vai operando pequenininho, com lote fracionado, vai aumentando gradativamente, ganhando confiança. Quando você vê, você está fazendo um capital bacana aí, toda semana, todo mês. Tamo junto. Valeu, é nóis.